Então, boa tarde a todos. Obrigada, Cecília, pela apresentação. Eu ia só te pedir que colocasses, por favor, exatamente, obrigada. Então, muito boa tarde. Como a Cecília disse, o meu nome é Paula Martins. Em nome da Nutrofértil, gostaria de agradecer o convite da LECA Portugal para esta participação e também pelo tema escolhido, que é bastante apelativo. Gostaria ainda de iniciar este webinar referindo que é com muito agrado que a Nutrofértil celebra a recente parceria com a LECA Portugal, onde pela primeira vez verifica no mercado verde a utilização da LECA Hidro na mistura de um substrato para utilização urbana, permitindo o uso deste por parte do consumidor final, assim como a possibilidade de adquirir neste mesmo mercado, pela primeira vez, a LECA Hidro ensacada em sacos de 10 litros. Começamos então por decifrar a palavra central deste webinar. O que é o substrato? Os substratos são materiais naturais ou artificiais onde se desenvolvem as raízes das plantas cultivadas na ausência de solo e que devem servir para fixá-las, suprimir e satisfazer as suas necessidades de ar, água e nutrientes. Existem vários tipos de substratos e podem variar tendo em consideração a sua estrutura e o seu valor nutricional. Existem substratos secos, substratos mais úmidos, mais pesados ou mais leves. A formulação de um substrato depende sempre, na nossa ótica, da cultura que se vai instalar e do local onde a vamos instalar também. A função de um substrato é de fornecer então água e nutrientes à planta. O substrato desempenha esta função, no nosso ponto de vista, tendo em conta três características essenciais: as características físicas, as características químicas e as características biológicas. As características físicas estão ligadas ao tamanho do grão ou da partícula. Existem matérias-primas mais grossas e matérias-primas mais finas, e quanto maior for o tamanho da partícula, menos água o substrato vai reter. O tamanho da partícula interfere também na qualidade, obviamente, do substrato. Ele vai ditar se é mais ou menos poroso e, por sua vez, mais ou menos fértil. Num substrato mais grosso, assim como a água é drenada mais rapidamente, também a fertilização e os nutrientes existentes são levados com mais facilidade. Em relação às características químicas, estas estão ligadas à qualidade do substrato e à quantidade de nutrientes que estão disponíveis para a planta. No entanto, temos de considerar que existem plantas, como por exemplo os cactos ou as suculentas, que se desenvolvem em áreas de solos bastante mais pobres e que gostam efetivamente de solos arenosos. A formulação tem de ser sempre adaptada à exigência nutricional de cada planta. Nas características biológicas, estas por sua vez falam-nos acerca da vida que existe em cada substrato. Apesar de o substrato ser o resultado efetivamente de uma matéria morta, a verdade é que ele tem vida. Ele é fruto de composição de muitos materiais que agora são decompostos em matéria orgânica. A matéria orgânica, por sua vez, advém de um organismo vivo. Pode ser de um organismo animal, como os estrumos do cavalo, a ovelha, aves, ou então compostagem vegetal. Estamos a falar de micro-organismos vivos, como os fungos ou bactérias, que trabalham na decomposição desta matéria orgânica. Quando ele começa a decompor-se, vai juntamente com os macronutrientes, os NPKs, o azoto, o fósforo e o potássio, alimentar a planta. Sempre que pensamos em substratos, estamos a pensar nestas três características, nas características físicas, químicas e biológicas. As coberturas verdes não só são esteticamente bonitas, mas contribuem para melhorar a qualidade do ar e para reduzir a contaminação e o calor. Têm ainda um impacto importante na acústica dos edifícios. As coberturas são um tipo de plantação particular que requer também um substrato bastante específico para dar conta de todas as necessidades das vegetações selecionadas. Temos três tipos, como podem ver no diapositivo, de coberturas verdes: as extensivas, as intensivas e as semi-intensivas. A cobertura verde extensiva tem como objetivo uma vegetação de manutenção baixa.
Normalmente utiliza-se uma camada de substrato com uma espessura máxima de cerca de 15 centímetros e, regra geral, aqui a vegetação selecionada não ultrapassa o máximo dos 50 centímetros de altura. O peso do conjunto do perfil de substrato e da vegetação é geralmente inferior a 120 kg por metro quadrado. Utilizando-se na mistura do substrato, aqui neste tipo de cobertura, a leca hidro, pelas suas características. Na cobertura verde intensiva, ao contrário da anterior, esta requer uma manutenção elevada, idêntica, acreditamos nós, à de um jardim convencional. O tipo de vegetação para esta cobertura desenvolve-se numa camada de substrato com uma espessura superior a 15 centímetros. O peso da camada do substrato e da vegetação aqui é superior aos 120 kg por metro quadrado. Neste tipo de cobertura utiliza-se na mistura do substrato a leca drenante, também pelas suas características. Na última cobertura que vos mostramos, que é a cobertura verde semi-intensiva, por sua vez, esta usa um misto de vegetação da cobertura intensiva e da extensiva e requer uma moderação na sua manutenção, ou seja, requer uma manutenção moderada. Desenvolve-se uma camada de substrato com uma espessura aqui entre 10 e 25 centímetros e muitas vezes neste tipo e de leca drenante. Eu penso que me estão a ouvir. Peço desculpa, mas pronto, aconteceu o mais temido, acabei por ter aqui um problema. Então, continuando aqui onde... Ia-te sugerir que voltasses ao slide anterior, por favor, okay. É melhor. Okay. Sim, falámos aqui sobre as 3 coberturas, eu penso que aí toda a gente me ouviu, sim? Sim, podes continuar. Pronto, sim. Então vamos então continuar, passando ao diapositivo seguinte. Relativamente ao substrato técnico, é importante percebermos porque é que devemos, enfim, de optar por um substrato técnico e não por um solo comum. Os substratos técnicos, especialmente criados para coberturas verdes, são misturas especiais de materiais mais leves, com um teor de matéria orgânica adequado a cada tipo ou a todos os tipos enfim, das várias coberturas que temos. Ao contrário dos solos comuns, os substratos são isentos de partículas finas de limo ou de argila, o que lhes permite manter uma boa estrutura ao longo do tempo, bem como a garantia de que o sistema manterá a capacidade de drenagem dos excessos de água. Outra característica importante para nós nos substratos técnicos, e bastante importante, é a ausência de infestantes e sementes que podem provocar, na verdade, custos muito elevados na manutenção do seu controle. O facto de um substrato técnico de qualidade, próprio para coberturas verdes, ter um custo superior a um solo comum, o que em muitas obras de grande dimensão tem um impacto financeiro, leva a que sejam indevidamente instalados solos comuns em coberturas, causando muitas vezes o insucesso de todo o investimento e, consequentemente, das próprias coberturas verdes em si também. É usual ler-se que o sucesso de uma cobertura verde está na camada de substrato que se escolhe e que se aplica. Quais são, então, as características de um bom substrato para as coberturas verdes? Na nossa ótica, elas têm de ter um bom arejamento das raízes, uma boa drenagem, uma boa capacidade de retenção de água, têm de ter capacidade para nutrir as plantas selecionadas, mas tudo isto sem que o substrato se compacte e dificulte, não é, o crescimento e o desenvolvimento da própria vegetação selecionada. Dependendo da cobertura verde que se pretende implementar, há uma série de soluções disponíveis. Os critérios de escolha passam pelo tamanho da partícula ou do grão, a estabilidade estrutural,
a permeabilidade da água, o pH também necessário e pela disponibilidade de nutrientes para a planta. Nos diapositivos que se seguem, iremos abordar os diferentes substratos para as diferentes coberturas existentes. Então, nas coberturas verdes extensivas, as plantas para este tipo de cobertura têm de ser resistentes à intensa radiação solar, à exposição do vento, à exposição ao vento, aliás, à falta de água e também à umidade do ar. As plantas mais adequadas são as que crescem em ambientes de montanha seca, costas, desertos ou pratos secos. Usam-se normalmente aqui plantas como o cedro, o musgo, herbáceas perenes, ervas aromáticas, como o alecrim, a alfazema, ou qualquer outra vegetação de baixa ou nenhuma manutenção. Um substrato para coberturas verdes extensivas deve permitir reter o máximo de água necessária, sem existência de encharcamento, e dispor de uma capacidade de absorção ótima, criando aqui, obviamente, um equilíbrio entre a absorção da água e a libertação gradual da mesma. O substrato para cobertura verde extensiva poderá ser composto por matéria vegetal, pela turfa, por fibra de coco expandida, por matéria mineral, neste caso como a leca-hidro. Passando ao seguinte, para as coberturas intensivas, neste caso, por sua vez, estas coberturas têm de garantir um bom sistema de drenagem e filtragem, assim como uma boa espessura de terra vegetal, esta com um alto teor de nutrientes. Usam-se normalmente plantas perenes, plantas herbáceas ou até mesmo árvores. Aqui a camada de substrato é bastante mais profunda e permite cultivar uma maior variedade de plantas, desde relevados, árvores ornamentais e árvores de crescimento médio. A seleção do substrato para cobertura verde intensiva depende das espécies a plantar. Poderá ser composto também por fibra de coco expandida, por turfa e por matéria mineral. Aqui, neste caso, usaríamos sempre a leca drenante. Para as coberturas semi-intensivas, portanto, estas são ideais para a produção, como disse anteriormente, de plantas de ervas aromáticas, como o alecrim e a alfazema que então referi, como possível combinação de árvores e arbustos, quanto a espessura do substrato assim o permita. É fundamental uma boa drenagem do substrato neste tipo de coberturas verdes, dado que a espessura é maior do que nas coberturas ajardinadas extensivas, devendo-se evitar também que este compacte com o tempo. Ao longo da apresentação, fomos então verificando que para terem um bom desenvolvimento, as plantas necessitam de luz, de água, de nutrientes, de ar e de um meio de produção adequado. O substrato é uma parte fundamental do sistema da cobertura verde e escolher o substrato correto pode ditar o sucesso dessa mesma cobertura. Há alguns aspectos do substrato que, enfim, depois desta apresentação, devem ficar na nossa memória, tal como a granometria, a porosidade, a capacidade de retenção da água, o teor de nutrientes, a estabilidade estrutural, o pH, a permeabilidade, assim como as espessuras da camada do substrato e a proporção do material orgânico. Em conclusão, o substrato é a camada funcional que mais contribui para as cargas sobre a estrutura de suporte e por isso mesmo devem ser acionadas matérias-primas que lhe confiram leveza e sustentabilidade à sua vegetação. Esta foi a nossa apresentação, agradeço a vossa disponibilidade auditiva e visual e agora passo a palavra à Leca Portugal pela voz do Mário Silva. Muito obrigada. Boa tarde, desde já também gostaria de agradecer a vossa presença. Muito obrigado, Paula, pela excelente apresentação que fizeste, que expuseste e podemos verificar aqui a importância que os substratos têm no desempenho de uma boa cobertura verde, ou seja, um bom substrato
é fundamental para um bom desempenho dessa mesma cobertura verde. Eu vou-lhes falar agora sobre a argila expandida, da marca Leca, como parte integrante do sistema de cobertura verde. Estas são algumas características da argila expandida, da marca Leca, características estas que são associadas às coberturas verdes e aos substratos. A Leca é um agregado leve, a sua variedade, o seu peso é entre os 275 kg metro cúbico e os 455 quilos metro cúbico, e tem uma relação massa-volúmica-resistência que está otimizada. É um produto natural, 100% reciclável, amigo do ambiente. Podemos considerar que é um produto biocompatível, porque não agride o meio ambiente, quer durante a aplicação, como durante a sua vida útil. É um material que não emite gases, nem odores, mesmo quando em contacto com outros materiais, e por isso é totalmente inerte. A Leca é também resistente à umidade e aos produtos químicos, não tem qualquer tipo de matéria orgânica ou tóxica, ela é produzida a altas temperaturas, os 1100, 1200 graus, e daí esta característica, e também não liberta qualquer tipo de substância em nenhuma circunstâncias. As suas propriedades perduram no tempo, são características, são inalteráveis, não varia as suas dimensões ou forma, e é imputrescível, por isso são características que a Leca tem associadas a esta temática das coberturas verdes. Nesta imagem poderemos ver uma estrutura de um grano de Leca. A Leca é argila expandida, que quando é submetida a altas temperaturas, num forno rotativo, ganha esta forma arredondada, como nós vemos nesta imagem aqui do lado direito, com uma estrutura interna alveolar e uma superfície exterior resistente e vitrificada. Na imagem do lado esquerdo, é um esquema de um grânulo de Leca. No seu interior existem poros, uns que estão totalmente isolados e outros que são comunicantes. Estes vazios no interior dos grânulos funcionam como mini reservatórios de água. O armazenamento da água, ou do H2O, acontece pela água que é absorvida pela estrutura do grânulo, mais a água armazenada no vazio desses grânulos. Esta água armazenada vai sendo libertada lentamente. A Leca tem esta capacidade de retenção e de absorção de água. Estas são algumas das características da Leca e da sua funcionalidade associado às coberturas verdes. E o que são coberturas verdes, de certa forma? As coberturas verdes são cada vez mais uma opção dos projetistas, donos de obra, que procuram soluções de construção sustentável e desta forma contrariam a tendência do aquecimento global do planeta e em particular das cidades, reduzindo o efeito de ilha de calor. Temos aqui pormenores de coberturas verdes, com argila expandida Leca, coberturas intensivas, a cobertura extensiva. A Paula já nos foi falando e já nos falou sobre diferenças entre elas, principalmente ao nível do tipo de vegetação e o tipo de substrato, e a importância destes na solução de coberturas verdes. Aqui nestes esquemas nós temos duas situações, uma cobertura verde intensiva e extensiva, a semi-extensiva, que é no fundo um misto entre as duas situações. Temos aqui um esquema mais ou menos do que é uma cobertura verde, desde a impermeabilização, poderemos ter o isolamento térmico também, temos uma camada drenante com Leca, temos um geotêxtil para separação das várias camadas, um substrato com Leca hidro, da Nutor Fértil, e depois a vegetação que se pretende para o tipo de cobertura verde que queiramos. Deixo também aqui um link, e eu penso que a Cecília depois pode pôr esse link no chat, sobre a calculadora de coberturas planas que nós temos no nosso site e que podem utilizar, que ajuda a criar coberturas e ajuda ao nível do projeto, até com imagens e com desenhos sobre a cobertura verde. Por isso,
As coberturas verdes contribuem também para melhorar a qualidade do ar e para reduzir a contaminação e o calor. Também tem outras funções que nos permitem, funções como gerir racionalmente as águas fluviais, criar zonas de lazer com vegetação natural em espaços desaproveitados, que temos por vezes nos edifícios, permite-nos aumentar o conforto térmico e acústico do espaço interior das habitações, e melhorar até o habitat das cidades, torná-las mais verdes e menos cinzentas. Por isso, as vantagens das coberturas verdes são significativas. A redução do efeito de ilha urbana de calor, as cidades retêm calor, registram temperaturas ambientes que podem superar até em 10 graus centígrados temperaturas ambientes dos arredores mais arborizados, porque a cobertura verde ajuda-nos a reduzir este efeito de ilha de calor. Reduz o caudal de escoamento de águas fluviais. As coberturas verdes podem reter entre 50% a 60% do total anual das águas fluviais, ou seja, a água da chuva. As coberturas verdes também podem reter numa primeira hora de tempestade entre 90% a 100% da pluviosidade, e isto é muito importante quando pretendemos controlar cheias e inundações que resultam de elevadas quantidades de precipitação, e principalmente num reduzido espaço-tempo. E a cobertura verde tem aqui um contributo bastante importante para esta gestão, propriamente dizer, das águas fluviais. Melhora a qualidade da água que é encaminhada para o sistema de drenagem. As coberturas verdes acabam por filtrar a água da chuva e contribuem para uma melhor qualidade da água que é lançada no meio ambiente. Pode-nos ajudar a melhorar a qualidade do ar nas cidades. Há um estudo que foi levado a cabo nos Estados Unidos, em que um metro quadrado de cobertura verde pode remover até 0,2 kg ou 200 gramas de partículas suspensas no ar. E isto é um contributo para a melhoria das condições respiratórias das pessoas. Tem a ver com a diminuição de poeiras na atmosfera. O aumento também nos permite aumentar o nível de isolamento térmico do edifício, contribui para aumentar o conforto térmico no interior dos edifícios, sobretudo pela camada de agregado leve de argila expandida, que a constitui, não é? Ou seja, a camada drenante não tem só a função da drenagem, como ao mesmo tempo nos permite melhorar o desempenho térmico da cobertura. Permite-nos também melhorar o conforto acústico, o ruído provocado pelo tráfego de veículos, incluindo até os aviões, é substancialmente reduzido. Porquê? Porque esta combinação leca, substrato e plantas constitui uma barreira sonora eficaz, sendo as ondas sonoras absorvidas e refletidas e até defletidas. Tudo isto são vantagens ecológicas e são bastante importantes. Por isso, a leca, como camada drenante, e falando agora da parte da utilização da leca na cobertura e como camada drenante, é um material natural, é totalmente reciclável, não poluente, leve, e pode ser mais ou menos drenante consoante a granulometria. Temos a Leca Light Plus, que tem uma granulometria da Leca Light Plus A1020, a sua variedade são 275 kg por metro cúbico e a absorção de água 38% da sua massa. É mais drenante porque tem mais espaços vazios entre os grânulos de leca. A Leca ES, que é com uma granulometria mais pequena, uns 5 milímetros e mais pesada, e com uma menor até capacidade de absorção de água, no entanto tem uma maior capacidade de retenção, porque nós vamos ter menos espaço vazio entre os grânulos e daí essa maior capacidade de retenção. Estes são os que nós recomendamos a nível da drenagem. Temos também a Leca Hydro, falando agora da Leca Hydro, que não é utilizada na drenagem, que é outro produto que falamos, como parte integrante do substrato. A Leca Hydro tem as mesmas características que tem a Leca Light Plus e a Leca ES,
No entanto, a Leca Hidro tem algumas características diferenciadoras, como é o melhoramento na capacidade de absorção e de retenção de água, que no caso, por exemplo, da Light Plus é 38%, a Leca Hidro é 46% da sua massa. O peso também é ligeiramente superior à Light Plus, isto porque temos grânulos partidos, e estes grânulos partidos permitem-nos também maximizar a capacidade de armazenamento e de retenção de água. Estes valores que nós apresentamos aqui são resultado de um estudo que foi realizado pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, que estes estudos que nós temos aqui, as duas imagens dos documentos do lado direito, e que vocês podem consultar no nosso site e podem descarregar, e este estudo foi a caracterização da Leca Hidro e a caracterização de um substrato com Leca Hidro. Estas são as principais vantagens da utilização da Leca Hidro são várias, e algumas a Paula já foi referenciada, tal como o melhor arejamento do solo, ou seja, a oxigenização, é um produto natural, é inerte, estável e não tóxico, é isento de bactérias e de qualquer substâncias fixotóxicas prejudiciais às plantas, torna o substrato mais leve, logo mais fácil de transportar ao nível de bases, floreiras, e até a transportar ao nível da capacidade de transporte dos próprios transportadores quando transportam o material para as próprias obras, e nesse aspecto aí é mais um benefício, até em termos ambientais. Favorece o agarrado das raízes das plantas ao substrato, ele cria uma estrutura do substrato e evita o compactar do substrato. A manutenção é reduzida, estamos a falar da rega, ou seja, a sua capacidade de absorção de água, por exemplo, em tempos de chuva, e isto vai fazer com que nós tenhamos menos necessidade de rega, visto que ela tem uma capacidade de absorção e de retenção de água. É um produto estéril, não acumula muitas sais, mantém-se inalterado ao longo do tempo e finalmente, a Leca Hidro é o único produto disponível no mercado a garantir um total sucesso na cultura hidropónica. Eu com isto também termino a minha apresentação. Obrigado pela atenção. Estão aqui os meus contactos.